Antes de você existir, antes do primeiro raio de luz tocar a Terra, Deus já sonhava com você. E essa história começa com duas pessoas, criadas pelas mãos do próprio Criador. Mas o que aconteceu com Adão e Eva não foi apenas um erro, foi um alerta eterno para toda a humanidade. No início, a Terra era silenciosa. Nenhuma voz humana havia sido ouvida. Mas Deus, olhando para tudo o que criou, o céu, os mares, as montanhas, os animais, percebeu que faltava algo. Faltava alguém que carregasse sua imagem. Faltava alguém que tivesse espírito, consciência, propósito. Então Deus se inclinou ao pó da terra e moldou o primeiro ser humano. Adão abriu os olhos e viu o rosto de Deus. Imagine isso. A primeira visão de um ser humano foi o Criador sorrindo. Ele sentiu a vida entrando em seus pulmões pela primeira vez. E Deus disse: "Você é filho da terra, mas feito para o céu." Adão caminhava pelo Éden com propósito. Deu nome aos animais. Conversava com Deus na brisa da tarde. Mas apesar de toda a beleza ao redor, havia um vazio em seu coração. Deus viu que Adão estava só. E pela primeira vez na Bíblia, Deus declarou que algo não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez Adão cair em profundo sono. E da costela dele, moldou a primeira mulher. Quando Adão abriu os olhos e viu Eva, seu coração entendeu o que faltava. Ela era diferente de tudo, mas parte dele ao mesmo tempo. E assim nasceu a primeira união, o primeiro encontro, o primeiro amor. Adão e Eva viviam em plena harmonia. Nenhum peso, nenhuma dor, nenhum medo. O Éden era perfeito. Rios cristalinos, árvores frutíferas, paz completa. Deus os visitava. Eles conversavam com o Criador como um filho fala com o pai. Não havia distância, não havia pecado. Eles tinham tudo, menos uma coisa: a permissão para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única ordem, a única fronteira. E foi justamente essa fronteira que o inimigo tentou quebrar. A serpente não apareceu com gritos. Ela veio com sussurros, com dúvidas, com promessas que pareciam boas demais. Se você comer, será como Deus. Eva olhou o fruto. Adão hesitou. Mas o desejo de ser mais, de saber mais, de controlar mais, o seduziu. E o momento mais silencioso da história se tornou o mais barulhento espiritualmente. Quando eles morderam o fruto, não ouviram um trovão. Eles sentiram algo pior: o peso da consciência, o peso da culpa, o peso da separação. Quando Deus veio ao jardim, como sempre fazia, ele chamou: "Adão, onde estás?" Não porque ele não sabia onde Adão estava, mas porque Adão já não sabia mais quem era. O pecado não apenas afastou o homem de Deus, ele afastou o homem de si mesmo. Deus os confrontou com amor, não com ódio, mas o paraíso estava rompido. Eles precisariam sair. Adão e Eva eram mais do que os primeiros seres humanos. Eles eram os primeiros representantes da humanidade. Carregavam um propósito: dominar a terra, multiplicar, cuidar, cultivar, amar. E mesmo após o erro, Deus não abandonou o plano. Eles foram importantes porque abriram o caminho para todos nós. Erraram, sim, mas também aprenderam, cresceram, perseveraram. E de sua linhagem veio aquele que restauraria tudo, Jesus Cristo. A prova viva de que Deus nunca termina uma história no fracasso. Se essa história falou com você e te fez lembrar que Deus transforma até os maiores erros em novos começos, escreva aí nos comentários: "Eu quero viver o meu Éden com Deus." E compartilhe esse vídeo para alcançar alguém que precisa recomeçar hoje.